Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho diferente. Temos aqui um material incrível sobre os fundamentos da geografia. E a nossa missão é aprender a ler um novo tipo de mapa. Não um mapa de ruas, sabe? Mas um mapa de poder, de memória, de identidade, que está desenhado no mundo à nossa volta. E essas fontes que a gente tem aqui são a nossa chave para isso. Para entender não só o que é geografia, mas como usar as ferramentas dela para enxergar o nosso dia a dia de um jeito completamente novo. Ok, vamos desvendar isso? Essa ideia do mapa é perfeita, porque é exatamente isso. A maioria das pessoas pensa em geografia e lembra daquela aula de decorar capitais, rios. Nossa, sim. Mas o que esses textos mostram é que a geografia, na verdade, nos dá um conjunto de lentes. Lentes para enxergar as camadas invisíveis do espaço. Para entender por que as coisas são como são e onde são. É uma forma de organizar a complexidade do mundo, né? Totalmente. E o ponto de partida, segundo o material, é o tal do espaço geográfico. Eu achei ótima a definição do Milton Santos que está aqui. Ele diz que o espaço é um conjunto de formas associadas às relações sociais que ocorrem no tempo. Para mim, o que fica disso é que o espaço não é só um cenário passivo, sabe? A gente está o tempo todo construindo e destruindo ele. Exato. Uma praça, por exemplo, não é só um pedaço de terra com árvores. Ela foi planejada, alguém decidiu onde iam os bancos, os caminhos e o uso que as pessoas dão. Uma feira, um protesto, um ponto de encontro, isso transforma a praça constantemente. O espaço está vivo. E a própria ciência que estuda isso também está viva. A geografia do século XIX, que o texto menciona, era muito focada em descrever, catalogar o mundo. Era a era das grandes navegações de descobrir e nomear novos territórios. Uma geografia de exploradores, basicamente. Exatamente. Mas o interessante é que a geografia passou por uma crise de identidade. Ela olhou para si mesma e pensou, espera aí, será que a gente não está só descrevendo o mundo pela ótica do colonizador? E essa autocrítica foi, nossa, fundamental. Começou a questionar ideias que hoje parecem absurdas, como aquela visão eurocêntrica do Oriente, que aparece numa das questões, sabe? Onde o Ocidente criava uma imagem caricata do outro para poder se definir. E isso é um sinal de maturidade de uma ciência, né? Quando ela consegue se criticar. E hoje, essa geografia mais crítica tem um papel super prático. O exemplo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está no material, é perfeito. O censo não é só contar pessoas, é produzir um retrato do espaço brasileiro, que vai definir onde construir um hospital, para onde expandir o metrô, como distribuir recursos. É geografia na veia. Sem dúvida. E para fazer essa leitura do mundo, os geógrafos desenvolveram o que o material chama de um kit de ferramentas. São os princípios e as categorias. Certo. E olhando para os 5 princípios listados aqui, extensão, analogia, causalidade, conexão e atividade. À primeira vista parece uma lista de supermercado, né? Mas eu tentei organizar e me parece que eles respondem a 3 perguntas essenciais. E que perguntas seriam essas? Bom, a primeira seria, o que está acontecendo e onde? Que é o princípio da extensão, do Hatzel. É o básico, localizar, delimitar, botar no mapa. A segunda, mais complexa, seria, por que isso está acontecendo e com o que está conectado? Aí entram a causalidade de Humboldt, buscando causas e consequências, e a conexão de Brunhas, que lembra que nada acontece isolado. Um desmatamento na Amazônia afeta a chuva em São Paulo, por exemplo. Gosto dessa organização. É um framework mental, né? E a terceira pergunta? A terceira seria como isso está mudando e com o que se parece. Aqui entram o princípio da atividade, a ideia de que o espaço nunca está pronto, está sempre em processo, e o da analogia, que nos faz comparar áreas diferentes para achar padrões ou singularidades. Então, não é uma lista, é um método de investigação em 3 passos. É uma ótima síntese. Esses princípios são tipo os verbos da geografia, as ações que o geógrafo toma. E se eles são os verbos, as categorias de análise são os substantivos. São as grandes coisas que a gente está olhando. E a maior de todas, o palco de tudo, é o próprio espaço, que a gente já falou. Ok. Depois do espaço, vem a paisagem. O texto diz que é a dimensão sensorial,
o que a gente vê, ouve, cheira. Mas aí me surgiu uma dúvida. O material cita um poema do Manuel de Barros, onde o poeta vê um sabiá na Cordilheira dos Andes e acha o sabiá mais importante que a cordilheira inteira. Se a paisagem é tão subjetiva assim, qual o valor dela para uma análise científica? Não vira só a minha opinião? Essa é uma pergunta excelente e toca no coração de um grande debate na geografia. A resposta é que a ciência tem que lidar com as duas coisas. Existe a paisagem como um fato concreto, a Cordilheira dos Andes está lá, com sua geologia, sua altitude, e isso é mensurável. Mas a forma como nós, humanos, nos relacionamos com essa paisagem é filtrada pela nossa cultura, nossa história, nossas emoções. O geógrafo não pode ignorar essa dimensão subjetiva, porque é ela que muitas vezes motiva as ações que transformam o espaço. Ah, entendi. A decisão de preservar uma área, por exemplo, muitas vezes vem de um valor afetivo que as pessoas dão àquela paisagem. O poema do Manuel de Barros é a prova de que a paisagem não é só o que está lá fora, mas também o que está aqui dentro. Entendi. A subjetividade não é um problema, é parte do objeto de estudo. Faz sentido. Seguindo nas categorias, temos região e território. E aqui, confesso, as coisas ficaram um pouco nebulosas para mim. Ambas parecem ser áreas demarcadas. Qual é a diferença fundamental entre elas? Ótima pergunta. É onde muita gente se confunde. Pensa assim, a região é uma ferramenta de organização. A origem da palavra regere é gerenciar. Nós criamos regiões para entender melhor o mundo, agrupando áreas com características parecidas. A região sudeste do Brasil é uma criação do IBGE para fins estatísticos, de planejamento. É um recorte intelectual. É como criar pastas no computador para organizar os arquivos. Perfeito. É exatamente isso. Já o território não é sobre organização, é sobre poder. O território é um espaço que é apropriado e controlado por um grupo, um estado, uma empresa, até uma gangue. A palavra-chave é controle, soberania, poder. A fronteira de um país não é uma linha regional, é a linha que delimita um território onde um estado exerce o seu poder. Ok, agora ficou muito mais claro. Região classifica, território é poder. E a última categoria é o lugar. O texto diz que é o espaço vivido, do afeto. Isso. E de todas, talvez seja a mais humana. O lugar é onde a nossa vida acontece. Não é um ponto no mapa. É a nossa rua, nossa casa, o bar da esquina. É o espaço com o qual a gente cria uma identidade. É como a rua onde eu cresci. Para um geógrafo olhando o mapa, é só a rua X. Mas para mim, cada esquina tem uma história. Aquele portão era o gol do nosso futebol. Ali debaixo daquela árvore foi, sei lá, o primeiro beijo. Isso não está em nenhum mapa do IBGE, mas é a geografia da minha vida. É o que transforma um espaço em um lugar. E isso me leva direto para a música Meu Lugar, do Arlindo Cruz. É impressionante como a letra é uma aula sobre esse conceito. Ele não descreve Madureira com coordenadas, né? Ele fala do cheiro, dos sons, das pessoas, do samba até de manhã, do mercadão. É uma declaração de amor a um espaço que virou a identidade dele. Ele está mapeando a afetividade. É a tradução perfeita do conceito de lugar. A geografia que importa para ele é das experiências, das relações. E o poderoso é quando essas categorias começam a se cruzar e entrar em conflito no mundo real. Exato. Então vamos pegar esse kit de ferramentas e aplicar. O debate sobre o marco temporal das terras indígenas, que está numa das questões, como a gente analisa isso? Bom, de cara a gente vê que a disputa é sobre território. Uma das partes no debate quer definir o controle da terra com base num critério de tempo. A Constituição de 1988 é uma disputa legal, uma disputa de poder sobre quem tem o direito de controlar aquela área. Então é uma questão territorial. Claramente. Mas se a gente aplicar as outras lentes, a coisa fica mais complexa. Para os povos indígenas, aquela terra não é só um território no sentido legal. É também o lugar, onde estão seus ancestrais, sua cultura, sua identidade. É a paisagem que dá sentido à existência deles. Precisamente. E aí está o coração do conflito. É o choque entre duas visões de mundo. De um lado, uma visão de território baseada na lei do Estado, no poder, na propriedade. Do outro, uma visão de lugar,
baseada na ancestralidade, no pertencimento, na identidade. Não é um debate sobre um pedaço de terra, é um debate sobre o que aquela terra significa. A geografia nos dá as palavras para nomear essas visões. Isso muda completamente a forma de enxergar a notícia. Não é só índios contra o agro. É uma disputa entre a concepção de território e a de lugar. E o mesmo vale para as fronteiras, como na questão sobre a Rússia e a Ucrânia, ou Venezuela e Guiana. Não é só uma linha no mapa. De jeito nenhum. A fronteira é a expressão máxima do território. Ela é uma construção política, uma zona de tensão onde o poder de um Estado termina e o do outro começa. E como diz o geógrafo Marcelo L. de Souza, citado no material, não podemos pensar que território é só coisa de país. Ele existe em múltiplas escalas. O condomínio fechado que ergue um muro para se isolar está criando um território. A empresa que define uma zona de entrega exclusiva está criando um território. É uma manifestação de poder no espaço. Então, o que fica de tudo isso? Ao final dessa análise, me parece que a grande lição é que o espaço que a gente habita é um palimpsesto. Sabe aquele pergaminho antigo que era raspado e reescrito por cima? Gosto da analogia. Continue. A paisagem que a gente vê é só a camada mais recente. Mas por baixo dela existem camadas de história, de disputas por território, de significados que transformaram aquele espaço num lugar para alguém. E essas 5 categorias, espaço, paisagem, região, lugar e território, são como óculos especiais que nos permitem enxergar essas camadas escondidas. Exatamente. E elas não são caixas separadas. Elas se sobrepõem o tempo todo. Aquele bairro que é o seu lugar pode estar dentro de uma região administrativa da prefeitura e, ao mesmo tempo, ser um território disputado por diferentes interesses imobiliários. Entender isso nos dá uma leitura muito mais rica e crítica do mundo. De repente, uma notícia sobre um novo plano diretor da cidade, uma disputa por terra, até uma música popular ganha uma profundidade que não tinha antes. No fim, entender de geografia é entender as forças, visíveis e invisíveis, que moldam a nossa vida. E, para a gente terminar, eu queria deixar uma provocação baseada naquela citação do Milton Santos de que coisas que um arquiteto e um artista veem, outros não podem ver. A pergunta que fica é, pensando no nosso espaço vivido, sabe? No caminho que fazemos todo dia para o trabalho ou no nosso próprio bairro, que detalhes um geógrafo, um artista ou um historiador veriam ali que a gente na correria deixou de notar? Que camadas de tempo e relações de poder estão escondidas na paisagem que nos parece tão familiar.